Bem-vindos a mais um episódio do Fut Talks, um espaço do pensar estratégico no futebol. Todas as semanas trazemos aqui para bater uma bola conosco pessoas profissionais super especiais e hoje uma honra receber aqui uma amiga, uma empresária, uma profissional, uma pessoa incrível, que agora também é nossa parceira, Sofia Esteves. Ela é fundadora da Companhia de Talentos. Ela é uma das pessoas e profissionais de RH mais reconhecidas e respeitadas do mercado. Ela também é presidente do Instituto Ser Mais, uma ONG de educação de jovens vulneráveis. Sofia transita pelo Brasil cuidando de uma forma super profissional dos negócios e de um olhar extremamente especial para as pessoas, pelas pessoas e através delas. Sofia, é uma honra ter você aqui com a gente. Que é uma delícia. Eu fiquei muito empolgada com o projeto quando eu conheci e estou muito feliz de poder contribuir. Sou fã do Medina, Rafael, tua, Heloísa, há muitos anos, você sabe. Então, muito gostoso estar aqui com vocês e olá para todo mundo aí que está nos assistindo. Bem, Sofia, nessa bola que nós vamos bater aqui, a gente quer falar um pouco de humanidades e a gente quer falar um pouco do olhar mais profissional para recursos humanos, um olhar para a gente, sistemas, processos. Então, eu gostaria de começar por uma coisa que nos uniu há muitos anos, quando você me ensinou uma frase que eu adaptei para o futebol. Não adianta treinar o pé antes de treinar o coração. Fala um pouco disso para a gente, o que isso significa para você e como isso pode impactar as pessoas e os negócios. Tá ótimo, Elo. Bom, desde muito pequena eu percebi que quando você tem um autoconhecimento sobre você, sobre as suas fragilidades e as suas fortalezas, quando você é capaz de, mesmo com todos os obstáculos que a vida nos põe para todos nós, independente de classe social ou de estudo, todos nós temos desafios aí e problemas mesmo para vivenciar ao longo da nossa vida. Mas eu percebi que você tem que dar significado para você mesmo e para as atividades que você, seus sonhos e tudo mais, para depois você se qualificar e quando você estiver se qualificando tecnicamente, você estiver se preparando para isso, você vai fazer isso com muito mais amor, com muito mais paixão, porque você sabe o que está fazendo isso. É diferente, por exemplo, quando a gente está, né, e todo mundo deve lembrar que quando a gente estava no ensino médio, às vezes até na faculdade, diz, por que eu tenho essa matéria? A matéria é chata, não quero estudar essa matéria, não serve para nada. Mas por que ela não serve para nada? Porque a gente nem entendia o porquê que aquela matéria estava lá, era top-down, faz aí essa matéria e acabou. Quando você entende o porquê, onde aquilo vai, onde aquele aprendizado vai te levar, você faz aquilo com muito mais motivação, o aprendizado é melhor. Então, a gente sempre diz isso. Não importa treinar o pé ou a mão, se você primeiro não estiver dando significado no seu coração, se você não estiver descobrindo brilho no olho, no seu brilho no olho. Todos nós nascemos com talento, todos nós nascemos com uma vocação. Só que muitos de nós passam a vida inteira sem descobrir qual é isso e o que vai lhe dar paixão, o que vai brilhar seu olho, o que vai te trazer como consequência de fazer bem feito o seu trabalho, vai te trazer sucesso e todo o resto. Então, é isso que eu acredito, que a gente precisa, sim, de qualificação técnica, mas essa qualificação vindo com os porquês, com o significado que aquilo tem para dentro de nós. Excelente, Sofia. Medina. Sofia, a gente nota assim, assim recentemente, né? Não, talvez não tão recentemente, mas aí o prazo talvez histórico você possa definir melhor. A gente nota uma evolução assim na preocupação em relação aos recursos humanos, na gestão de pessoas nas empresas. Como é que você vê essa evolução e assim, a contribuição que essa área poderia dar efetivamente para o esporte, para o futebol em particular? Uhum.
Ótima pergunta, menina. Eu criei a minha empresa com 26 anos de idade, tenho 59 hoje, e estou aí há mais de 33 anos trabalhando na área de gestão de pessoas e recursos humanos, fazendo recrutamento, seleção e desenvolvimento desde jovens até presidentes de grandes empresas. Todo o movimento, né? Nós, no passado, éramos departamento pessoal. A área de recursos humanos nasceu do departamento pessoal que cuidava só das transações de contrato, de contratação, carteira de trabalho, pagar os encargos sociais, os salários, depois os benefícios, tal. Depois se percebeu que tinha uma importância maior. Antes, há muitos anos atrás, você só contratava indicados, assim, se o Medina trabalha aqui, o Medina é um bom profissional, se ele indicar o filho, o afilhado, o sobrinho, esse cara vai ser tão bom quanto ele. Então, basicamente, era aquelas carreiras que pai passava para filho, que passava para neto, né? Era muito comum ter 3 gerações da mesma família trabalhando nas empresas. Com o decorrer do tempo, começou a existir, então, um processo de profissionalização, principalmente nas empresas multinacionais, porque isso já era mais forte fora do Brasil do que no Brasil. Isso eu digo que a gente está falando aí de uns 35, 36 anos atrás. E depois, então, se começou a profissionalizar a área de recrutamento e seleção, a área de como eu treino e capacito as pessoas. Alguns de vocês que são jovens há mais tempo como eu devem se lembrar que a gente viveu uma reengenharia, né, que as empresas chamaram de reengenharia em 1980, que sem preparar os funcionários, sem preparar, capacitar as pessoas, da noite para o dia veio uma necessidade de cortar 30%, 40% do quadro de funcionários das empresas, e essas pessoas foram colocadas no mercado, né, foram demitidas, sem ter a chance de ter se capacitado e poder estar preparado para os novos cargos que estavam acontecendo. Então, isso foi fazendo com que a área de recursos humanos ganhasse peso, foi fazendo aí a necessidade de remunerar as pessoas adequadamente. Os níveis gerenciais têm uma faixa de salário, os níveis de supervisão, porque senão, quantas vezes a gente não encontrou um supervisor ganhando mais do que o gerente da área, né? Então, aí precisou se adequar. E aí foi se criando a área de recursos humanos, todos os sistemas de recursos humanos, se profissionalizando isso nas empresas. Depois nós vivemos uma situação que também, né, eu digo que nós, seres humanos, temos muitos paradigmas. O que eu estou querendo dizer com paradigmas? Há 33 anos atrás, quando eu comecei, o que era valorizado depois, além da indicação, era: fez uma faculdade de primeira linha, fala inglês fluente, fez o curso mais ligado à área que eu quero contratar. Então, quando eu me formei em psicologia, eu só podia trabalhar como psicóloga. Quem se formava em engenharia só trabalhava como engenheiro, vocês devem lembrar bem disso. E aí a gente começou a trabalhar dizendo: é de verdade o nome da faculdade que faz uma pessoa ser talentosa ou ser adequada para aquela empresa? É o curso em si? Será que a gente não aprende as coisas que a gente tem que aprender no dia a dia ou até com cursos adequados? É o inglês que mede o potencial? Será que as pessoas não têm capacidade de aprender? Porque eu fui percebendo aí o quê? É muito, mas muito mais difícil você desenvolver e capacitar as pessoas nos valores, na cultura, no seu âmago, no seu comportamento, nas suas atitudes, do que, como eu já disse, treinar a mão para apertar um parafuso, para alguma atividade que a pessoa vai fazer. Então, aí se começou a romper os paradigmas, de alguns paradigmas que não eram verdadeiros. Isso trouxe muito mais inclusão de todo mundo no mercado de trabalho, porque hoje, como psicólogo, eu posso trabalhar em marketing, em finanças, tal. Tem pouquíssimas formações acadêmicas que têm uma especialidade. O engenheiro civil pode trabalhar em qualquer área, e hoje a maior parte vai para finanças, mas para fazer a obra só pode ser um engenheiro civil. Um advogado pode trabalhar em qualquer área das empresas, em marketing, em qualquer área, mas ninguém pode dar um laudo advocatício ou ser à frente de uma causa, né? E medicina, idem. Então, com essa abertura de hoje, independente da formação acadêmica, porque a gente toma essa decisão muito cedo, você pode trabalhar em qualquer área,
também foi se quebrando, e hoje o principal paradigma é a questão de diversidade, trazer diversidade, que no futebol, né, falando da área de vocês, é uma coisa que sempre foi valorizada e trabalhada muito bem, né? Então, seja diversidade regional, seja diversidade de raça e ideologias, vocês juntam pelo talento, né? A primeira coisa que vocês olham é o talento daqueles meninos e meninas, os jogadores que vocês aí apoiam nos times e tudo mais. Então, é isso que foi o andamento da área de recursos humanos aí ao longo do tempo, e eu posso dizer que a gente tem ainda uma jornada grande para chegar em tudo aquilo que a gente sonha, mas estamos indo para o caminho, alguns setores mais profissionalizados que outros, mas alguns setores hoje, por exemplo, o futebol, dando um olhar diferente do que há alguns anos atrás aí se dava. Ô, Sofia, não posso deixar de pegar esse gancho, porque no futebol o que a gente encontra fortemente, infelizmente, é uma década, 2 décadas atrás, nessa jornada que você contou, né? Ali a gente tem uma sucessão de poderes, né, pelo modo associativo. A gente tem hoje muitos clubes que ainda estão na era do recrutamento, até na era do DP, do Departamento de Pessoal. Você que vem agora como nossa parceira, como que a gente acelera esse processo que a gente já viu transformação, a gente tem visto, principalmente nos últimos 2, 3 anos, uma entrada de profissionais e o interesse dos profissionais, então tem muita gente boa já entrando, mas falando de gestão de pessoas, desde cuidar da carreira daqueles meninos que vão terminar com 30, 28 anos, e aí começam a pensar na sua gestão, desde a forma como os sistemas de RH estão dentro dos clubes. Como acelerar esse processo, porque a gente não tem 30 anos, né? Legal, olha, sempre falo uma frase que contra fatos não há argumentos, né? Então, nesses 2, 3 anos, vocês já construíram, e eu sei disso, cases de muito sucesso, cases de clubes que se profissionalizaram e estão colhendo ótimos frutos desses, seja financeiro, seja de retenção dos seus principais talentos aí do futebol. Então, quando você mostra dados, indicadores e mostra, né? Porque uma das coisas que eu vejo que é uma carência muito grande dos clubes, e olha que eu conheço pouco sobre isso, é uma questão de sustentabilidade. Porque eu fico preso, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas eu aqui totalmente de fora, não conheço nada disso, mas eu imagino que um clube de futebol ele tem lá os associados que pagam uma taxa mensal de manutenção para ir lá na piscina, para frequentar as quadras, tal, de algum clube. Eu tenho, né, os clubes maiores, a coisa dos direitos autorais aí de imagem, quando eu tenho transmitido o jogo e tudo mais. Eu tenho compra e venda de jogadores que trazem aí recursos para o futebol, deve existir outras formas também, mas o que acontece? Parou a pandemia e não ter mais plateia, eu imagino que deve ter caído muito o acesso a dinheiro dos clubes. Então, essa questão de sustentabilidade, onde eu garanto que, através de estratégias consolidadas, através de uma gestão onde eu tenho indicadores, onde eu tenho realmente processos e ações que me garantam essa sustentabilidade, eu não vou ficar na mão de ninguém. Então, eu falo isso, desde realmente essa jornada de preparar os clubes que têm, né, tem um nome técnico para isso, desculpa, professor Medina, eu não me lembro, mas as escolinhas de futebol, não sei se tem outro nome, né? Como é que eu consigo trazer essa escolinha de futebol e ajudar, de fato, na aceleração dos atletas, de fato, a não só, né? Porque também um pouco que eu percebo, a gente tem atletas que têm uma estrutura familiar ou que tem uma estrutura mínima educacional que ele consegue crescer e ter sucesso e ter mais sucesso ainda até quando sai do futebol. E a gente, infelizmente, tem vários casos que a gente percebe que às vezes se perde até antes de chegar até o seu sucesso por uma desestrutura emocional ou familiar e tudo mais.
Se você casa essas coisas, né, que aí entra a gestão de pessoas, você casa o apoio a não só treinar o pé, mas ajudar esse jovem a amadurecer e poder fazer gestão financeira do seu dinheiro, entender como ele gera a sua carreira, como ele escolhe um empresário e tudo mais, você vai fazer com que os clubes cresçam demais, com que os clubes gerem uma questão financeira, gerem uma satisfação dos seus times, das suas equipes, seja técnicas, né, lá que vai para o campo, seja em gestão dos recursos humanos que não estão no bastidor para fazer aquelas estrelas estarem no campo, em todos os esportes, né? Estou citando futebol, mas isso de uma maneira geral em todos os esportes. Então, a mesma coisa, Heloísa, que você tem vivido aí muito comigo, no empoderamento feminino. Quando a gente mostra que mulheres em cargos de liderança trazem dinheiro no bolso no final das contas, no resultado final, quando a gente vê que trazer pessoas de outras etnias trazem resultado final, porque o teu consumidor hoje é diverso, eu consigo ter lucro com isso. Então, isso normalmente brilha muito os olhos dos empresários, dos líderes da empresa. Puxa, eu vou poder ter uma gestão que eu vou poder não só ter mais profissionalização, como ter mais resultado financeiro e garantir a perenidade da minha empresa ou do meu clube no mercado. Excelente. Rafa? Sofia, queria insistir um pouquinho nesse tema que você tratou agora há pouco aí. Os clubes de futebol, o mercado de futebol em geral, ele recebe aí os jovens ainda muito cedo dentro desses clubes, né? A maioria deles vem de situações vulneráveis, né? Vem de áreas pobres ou de cidades muito pobres, de outros estados. Então, eles abandonam suas famílias, suas casas e vêm morar dentro dos clubes, né? E eu acho que os setores de RH, de recursos humanos dos clubes, ainda não tem um olhar muito voltado para esse lado pessoal, né? O que está sendo exigido ali realmente é o talento, é a habilidade daquele menino, daquele pré-adolescente, muitas vezes, né? De 11 anos, de 12 anos. Qual conselho você daria para os clubes de futebol, para os departamentos de recursos humanos, para olhar para esses meninos assim com mais cuidado? O que você acha que deveria ser feito? A primeira coisa, né, pensando aqui agora com vocês, eu escolheria, isso eu faço muito na área de recursos humanos, quem são aqueles profissionais que iniciaram a vida em condições similares a essa que você citou e são esses expoentes que a gente vê que hoje, inclusive, né, eu sei de vários que têm suas ONGs ajudando emocionalmente a preparar jovens e tudo mais. Que fez com que esses profissionais tivessem sucesso na carreira do futebol, tivessem construído um patrimônio bom para ele, construiu uma família sólida, não se desvinculou do vínculo familiar, e a gente vê muito nos atletas que eles têm muita preocupação em dar o lar para o pai deles quando eles são vulneráveis, de levar mais ajuda para suas cidades, ajudar as suas cidades a se desenvolver. Então, isso é muito bonito nesses jovens que entram no futebol. Mas, então, eu olharia esses que conseguiram fazer essa bonita trajetória e entendesse, né, o que fez com que essas pessoas se diferenciassem. Foi mais estudo? Foi ter tido a condição de amadurecer ou de ter boas pessoas, bons exemplos perto deles que orientaram eles naquela hora que estava lá com um amigo que tentou, né, levar para um mau caminho e pôde orientar esse jovem para, olha o risco que você tem de ir para esse caminho. Então, olhar o que fez as pessoas que tiveram sucesso para multiplicar isso para esses jovens que estão entrando, porque eu tenho certeza que a gente vai ter cases enormes para contar e simplesmente fazer com que essa meninada tenha inspiração e bons exemplos a ser seguidos, porque, infelizmente, a gente acaba vendo os maus exemplos muito na televisão, os escândalos e muitas coisas, e, às vezes, os bons exemplos meio saem da telinha quando eles saem dessa carreira e você não sabe a beleza e a preciosidade que eles estão construindo a partir daí.
Sofia, lidar com pessoas sempre foi, e provavelmente sempre será, né, um grande desafio, né? Como você vê os conflitos que nos deparamos hoje em dia, né, em um mundo muito injusto, né, às vezes doentiamente competitivo até, né? Como é fazer um trabalho saudável na área de recursos humanos e gestão de pessoas nessas condições que a gente tem hoje na realidade atual? Medina, eu brinco que as relações com pessoas sempre vai ser o maior desafio, né? Principalmente por dificuldades, às vezes, de comunicação, saber comunicar de uma forma clara, né? A gente tinha, quando a gente era criança, né? Nós somos em 3 filhos, às vezes a gente ouvia as mesmas coisas numa reunião com os nossos pais, a gente ouvia as mesmas coisas, um saía chorando, o outro saía pulando de alegria, porque recebeu aquela bronca ou aquela coisa de maneiras diferentes. Então, comunicação é grande, eu acho que mais do que a gestão de pessoas é a gestão de filhos, né? Ou eles não vêm com manual de instrução, né? Então, cada um é um desafio diferente, cada pessoa é um desafio diferente, mas eu acho que, sim, esses conflitos que você menciona, eles são sempre originados porque um conflito, né, na própria palavra conflito, o que ele traz? É um contra o outro, é um competindo com o outro, como você disse. Perde e ganha. Sempre um lado vai ganhar e o outro vai perder. Então, o conflito é isso. Eu trabalho muito, muito, e é nisso que eu acredito, no encontro. Então, encontro de gerações, encontro, né? Onde o mais velho ele vai poder, com humildade, que às vezes o que falta é humildade, de entender que o mais novo ele vai vir com um monte de novas experiências, com um chip a mais na cabeça. Já foi comprovado cientificamente que os jovens usam mais a capacidade cerebral do que nós mais velhos. Então, ele vem com uma pegada e, às vezes, com conhecimento mais moderno que o nosso. Só que ele normalmente não sabe onde os jovens são mais fracos. Aquela capacidade de planejar, sabe aquele comer feijão com arroz que só a idade traz, né? Então, aquela questão de ajudar nesse amadurecimento, nesse entendimento de como as coisas funcionam. E também eu tenho a humildade para ensinar num papel de que eu não sou o dono da verdade. Eu sou um mentor e estou passando a minha experiência. E, ao mesmo tempo, eu estou aprendendo com esses jovens essas inovações todas que o mundo novo nos oferece. Então, o encontro que esse jovem vai ganhar com a experiência do mais velho, e o mais velho vai ganhar com essa juventude, esse frescor de conhecimento que o jovem traz. Só que os dois lados, de novo, precisa ter humildade, precisa entender que juntos eles serão mais fortes, todo mundo vai ganhar grana. Então, o competir no futebol está na base da essência do futebol. Mas como é que o futebol pode colaborar para que todos juntos formem melhores atletas, tragam mais sustentabilidade para o setor inteiro? A gente viu muito isso na pandemia no setor privado, onde a gente imaginou na vida que Bradesco, Itaú e Santander se uniriam para fazer ações desde ajudar na vacina, ajudar em conscientização, ajudar com dinheiro para levar cestas básicas. 3 concorrentes ferrenhos fazendo atividade juntos. Gerdau e Ambev, junto com Einstein, construindo à noite por dia um hospital lindo que foi deixado lá no Capão Redondo para a sociedade. Então, é isso. Eu vou competir na hora que eu vou competir, mas eu vou colaborar e construir para um mundo melhor, todo mundo junto. É a famosa competição que a gente viveu juntas na China, né, Sô? E aí tem uma coisa, né? Se os clubes tiverem um relacionamento diferente, e de novo, estou aqui como torcedora dando palpite de fora, tá? Se a gente, nas cabeças, tivermos isso, com certeza vai parar as mortes aí na rua, porque um está com a camisa tal, outro está com a camisa tal, os encontros de torcidas para se matarem lá entre si,
Por quê? Porque eu estou entendendo que é competição, eu estou entendendo que, claro, uma hora eu vou estar muito bravo que o meu time perdeu, outra hora eu vou ser gozado, outra hora eu vou gozar. Isso é do brasileiro, né? Tirar sarro do outro que o time perdeu está na nossa essência. Mas como eu faço isso de uma maneira respeitosa? É claro que vai depender de eu também, na liderança, tratar os outros de uma maneira respeitosa. Sofia, eu vou partir dessa pegada bem humana que a gente colocou, da competição, de uma visão muito moderna e muito próspera, né, de competir, de competir, para te perguntar, quanto custa recrutamento e seleção e quanto custa não ter um recrutamento e seleção profissionalizado que coloque as pessoas corretas nos lugares, nos tempos, na liderança correta? É simples, Elô, é só fazer um cálculo de quanto se gastou no tempo, vou dizer, da escolinha de futebol, treinando aquele jovem, eu tenho tempo, eu pago um técnico, eu tenho que ter o espaço físico para isso, às vezes eu tenho que ter alojamento, e aí, no decorrer do tempo, se eu faço uma contratação errada deles, o que eu vou gastar de dinheiro? Eu vou perder todo o meu investimento. Eu depois vou estar contratando, dando benefícios, continuando o preparo dele, e aí ele vai embora. Quanto no papel custa isso de dinheiro? E eu posso te garantir, né, nas áreas de recursos humanos mais profissionais, que o custo é infinitamente maior, sem contar o custo de imagem, sem contar o custo de você não conseguir atender adequadamente ou não estar com o seu time preparado para aquele grande clássico porque você perdeu alguém no meio do caminho. Então, eu não vou trazer números aqui, porque cada setor é diferente, mas eu posso dizer que, no mínimo, 30% você vai salvar de dinheiro, você vai economizar se você tiver o processo. Você paga todo... Nós tivemos um cliente, não posso falar em particular, que ele fez com a gente um processo extremamente sofisticado de seleção, de capacitação, em um ano. Esses jovens tinham um projeto para desenvolver, e depois desse um ano, com uma implantação que eles fizeram, com uma das ideias desse projeto que eles desenvolveram junto com esses jovens, eles pagaram todo o processo seletivo, eles pagaram todo o desenvolvimento, salário dessas pessoas, tudo, e ainda sobrou quase 2 milhões de reais no caixa da empresa. Mesmo válida, né, e mais fortemente hoje que a gente tem falado na própria gestão dos clubes, né, Sofia? Isso Quando mesmo. eu seleciono uma pessoa da área financeira, de marketing, de comunicação, estou lembrando aqui do que você falou, né? Quem indica, quem trouxe, a questão política, mas a gente costuma dizer, e estamos missionários, não temos mais tempo, não temos mais os 30 anos. Deixa eu só comentar uma coisa em relação a isso que você disse, que eu acho que é importante ressaltar aqui. Não tem nenhum problema nas indicações, elas são super bem-vindas. Elas continuam hoje como um ponto forte nas empresas. Então, se eu conheço alguém que eu entendo que tem tudo a ver com aquela empresa, eu conheço a empresa e conheço a pessoa. Então, eu falo, puxa, isso aqui conversa. Mas eu vou ter, sim, um processo ético, um processo totalmente imparcial de avaliar as indicações junto com outros profissionais que se inscrevam, que tenham interesse na posição, e vou escolher o melhor para a posição. Porque quando eu estiver escolhendo o melhor para a posição, eu vou estar ajudando a empresa e vou estar ajudando este profissional, porque o profissional que não seja o mais adequado vai entrar e provavelmente vai ser mandado embora, porque ele não vai dar o resultado que a empresa precisa. Aí fica pior ainda do que o soneto. E ele, talvez, com aquelas características que ele tem, ele vai achar a melhor empresa para ele num outro lugar e vai ter mais sucesso na sua carreira. Desculpa, era só para complementar. Não, maravilhoso. Antes de passar para os meus sócios aqui, para eles falarem também as palavras finais da minha parte, um super agradecimento. E eu queria que você comentasse um pouquinho 3 palavras que você usa muito: emoção, coragem e determinação. Determinação. Como você vê isso no futebol e como você deseja que elas estejam mais presentes na nossa parceria e nessa indústria?
talvez de alguma forma no início eu comentei que se você não confiar em você mesmo, ninguém vai confiar. Então, você precisa ter muita confiança e determinação para lutar pelos seus objetivos. Se você sabe para onde está indo, você tem mais garra para isso. Se você não tem um caminho que você pensa, esse caminho pode sair diferente, mas você tem que ter. Então, isso é muito importante. Com a determinação, você vai encontrando aí as ruas certas para chegar no teu objetivo. A questão da coragem é porque, muitas vezes, se a gente não acredita na nossa capacidade, a gente não tem coragem de ousar. A gente não tem coragem de ir atrás. A gente vai ficar submisso ao desejo dos outros. A gente vai aceitar sempre de boca fechada aquilo que eu não tenho coragem de me expressar. E o único prejudicado é você próprio. E ter fé, ter amor, ter paixão, colocar o melhor de você em tudo que você fizer. Na minha história de vida deu certo, na história de muitas pessoas que eu conheço, que eu analiso, né, que eu estudo as tendências e vejo a carreira, né, das pessoas que já tiveram seu sucesso aí, suas passagens, é dizer que quando a pessoa faz aquilo que gosta, não tem para ninguém. Ela vai ter sucesso, ela vai ter realização, e ela vai um dia olhar para trás e falar, valeu a pena. Mesmo os tropeços que a gente tem para aprender, valeu a pena a trajetória. Eu vivi. Desculpe, Elô, só um comentário, né, que essa dimensão do amor, né, da paixão que a gente enaltece tanto, né, e eu acho que existindo isso, e no futebol a gente vê muito isso presente nos meninos, né, agora meninas também, que querem se tornar jogadores de futebol, né, e jogadoras de futebol. Mas a gente nota aí a necessidade do nosso trabalho, né, para dar suporte a essa paixão que esses jovens têm, né? Essas jovens têm para se tornar alguém no esporte, no futebol, né? Acho que aí é que está o grande desafio, no meu modo de entender, porque só a paixão, claro que a paixão é o grande motor, né? Mas só a paixão, se não tiver um suporte, se não tiver educação, né? No futebol a gente vê muito isso, né? Tem ali aquela vontade enorme, mas falta as ferramentas, falta um monte de coisa, né, que a gente tem que dar suporte. Né? Perfeito, é isso mesmo. Da minha parte, realmente agradecer, foi uma honra aqui ter esse bate-papo com você e uma honra ainda maior tê-la como parceira aí nesse sonho nosso aí de transformar a sociedade pelo futebol. Muito obrigado. Obrigada a vocês e quero dizer que ver o brilho nos olhos dos jovens meninos e meninas e ver a contribuição que a gente pode dar com tudo isso para os clubes, mas mais importante para a nossa nação, para a gente voltar a ter o grande orgulho que a gente tem de ser o país do futebol. Puxa, que resgate a gente vai fazer. Que resgate, o Brasil precisa disso. E parabéns por vocês estarem dedicando o tempo, a vida de vocês a isso. Contem comigo e eu tenho certeza que a gente vai olhar para trás e vai dizer, aquilo foi passado, agora o Brasil está onde ele merece estar, os clubes vão estar onde merecem estar, nossos jogadores e todo mundo vão estar felizes. Obrigada, um beijo de coração de todos, obrigada a vocês que estão aí, dedicar esse tempinho para nos assistir, nos ouvir, sucesso para vocês. Obrigada, Sofia. Até.